Saúdo a igreja com a paz do Senhor. A paz do Senhor, avançando pela fé. Irmãos, hoje para mim representa um dia mais do que histórico. É um dia que o meu coração está bem sensível a transmitir o sentimento que Jesus tem mostrado no meu coração e que o Espírito Santo tem me mostrado. Eu, por ser um simples obreiro do Senhor, me propus, pelo resto da minha vida, a me dedicar à palavra de Deus. Graças a Deus, eu tenho esse tempo suficiente, já estou aposentado, então eu até agradeço também nesta gravação ao irmão Leonardo por ter nos ajudado, aos irmãos também aqui por ter sempre nos incentivado, inclusive a minha esposa que vai ver depois, muito obrigado, Ivani, que em algum momento você vem aqui participar da nossa grei, que futuramente estará indo para o céu. Nós esperamos que Jesus não demore. Ele disse que virá nos buscar. Irmãos, o título proposto para todos os apresentantes, que desde a segunda-feira nós começamos, e maravilhosamente eu já fui começando a prestar atenção, porque é a primeira vez que eu me proponho a fazer essas pregações. No passado eu tinha outra característica, era estilo de palestra, eram outras coisas, e aqui realmente existe a espinha dorsal da referência, que é a palavra, a Bíblia Sagrada, a única verdade absoluta deste universo que Deus criou para todos nós. Então tudo nasce desta palavra sagrada, que é a maior verdade absoluta de todos os tempos. Para nós humanos, nós tivemos, até nesse aspecto, o privilégio de herdar essa graça que Deus nos deu. Certa vez nós aqui cantamos sobre o nosso grupo Corban, que eu também tenho orgulho de participar. Nós cantamos que nada impediu a palavra do Senhor, nem o Coliseu, nem os leões, nada impediu, nem impedirá. Existem alguns movimentos que querem descaracterizar, mas nunca vão conseguir. Então, já neste estudo que eu, obreiro simples, iniciante da palavra, eu separei algumas passagens. Essas passagens, para mim, tocam bem o meu coração. Primeiro, é sobre Salmos número 100, que vai do versículo 1 até o 5. Depois, a outra passagem que é de Colossenses 3. E aí a gente vai um pouquinho, conforme o tempo eu vou avançando, senão fica muito comprido e a gente não consegue muito transmitir. O propósito de Deus para as nossas vidas, ele é um propósito amplo, que é composto por inúmeras possibilidades da gente conhecer esse evangelho. Este é o propósito maior, este é o propósito mais essencial que a palavra de Deus nos conduz. Obrigado, irmão. Este propósito nos conduz a procurarmos imitar, proceder, agir, viver, cantar, louvar, tudo como Jesus viveu, amou, pregou. Então, existe dentre esses propósitos, o propósito essencial, que é sermos semelhante a Cristo, que é o nosso grande patamar de referência, Jesus Cristo, nosso único e suficiente Salvador.
Então, irmãos, eu leio agora Salmo 100, capítulo 100, verso 1. Eu vou ler o original mesmo do meu estudo, que é a Bíblia de Almeida atualizada, Casa Publicadora Brasileira, versão dessa última, de 2022. Primeiro versículo: celebrem com júbilos ao Senhor todas as terras, sirvam ao Senhor com alegria, apresentem-se diante dele com cântico. Saibam que o Senhor é Deus, foi ele quem nos fez, e dele somos o seu povo, e somos o rebanho do seu pastoreio. Entrem por suas portas com ações de graças e nos seus átrios com hinos de louvor. Rendam-lhe graças e bendigam o seu nome, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre, de geração em geração, a sua felicidade. Irmãos, estes 5 versículos eu entendo como uma preciosidade absolutamente verdadeira, né? Prática. O que seria de nós se não tivesse Deus? Primeiro, nós nem existiríamos, que foi Ele que nos criou, né? Então, o que eu compreendi aqui é que nós devemos, quando diz celebrai com júbilos ao Senhor todas as terras, né? O salmista aqui quis dizer todos os países, todos os povos, todo mundo deve celebrar a Deus, né? Então nós temos que, em primeiro lugar, agradecer a Deus, agradar a Deus. Esse agradar aqui não é o agradar que normalmente nós temos no dia a dia, né? Agradar é encontrar o resultado do que Deus, do projeto, da proposta que Deus, da vontade de Deus para conosco. Porque a misericórdia dele é tão grande, é tão absolutamente infinita, que ele nos deu as oportunidades. Quando houve a queda de Adão, teve algumas outras coisas que vieram em seguida, mas que o ser humano também sempre foi rejeitando e criando todas as dificuldades. Aí, com a vinda de Jesus, houve, como todos sabem, a divisão da história, e Jesus passou tudo o que passou porque houve essa rejeição. Houve todos os acontecimentos que nós já sabemos, e por isso Deus sempre oferecendo a sua misericórdia, sempre nos colocando à disposição a possibilidade de sermos salvos. Esse é também um grande propósito. A nossa palavra, nossa língua portuguesa tem algumas palavras que às vezes são substituídas, né? Então, se eu tenho propósito, eu tenho vontade, eu quero, é o meu querer. E Ele, Deus misericordioso, é que tem o querer. É Ele que nos criou e é a Ele que temos que prestar louvor, graça, gratidão e tudo mais. Então, quando nós buscamos nos congregar, nós estamos já servindo ao Senhor. Irmãos, eu nunca imaginei que eu iria me congregar com tanta felicidade que eu tenho. Quando eu vejo as irmãs, os irmãos, eu até me emociono, porque eu nunca senti isso na minha vida. Eu sinto que é algo verdadeiro, tá? Eu vejo louvores aqui, a boa vontade. Então, tudo isso são propósitos de Deus perante nós, né? São propósitos. Então, eu vejo quanto tempo na minha vida eu perdi e eu poderia ter alcançado mais cedo. Mas também eu me alegro porque eu sinto que nunca é tarde. E Jesus sempre disse: ó, venha como estás. E hoje eu já não estou mais como eu fui. Me considero nova criatura e por isso vou levar adiante. Graças a Deus. Aleluia. Os irmãos, desculpem alguma coisa que eu ainda não aprendi a pregar, mas eu estou aprendendo
com o pastor Joel, com o pastor Anderson, com o pastor Samuel, com o nosso pastor dirigente. Agradeço a todos vocês, agradeço às irmãs pastoras, às esposas dos pastores. Vocês não imaginam como eu presto atenção. E esses louvores que são entoados por todos penetram bastante o meu coração. Eu estou até aprendendo, querendo aprender alguma coisa de canto para mim também louvar. Eu já canto alguma coisa. Outro dia eu cantei aqui ao lado, o pastor Samuel me ajudou e tal. Vamos em frente, irmãos. No terceiro verso está escrito: sabei que o Senhor é Deus, foi Ele quem nos fez, e não nós, a nós mesmos. Nós somos o povo seu. Olha que preciosidade, né? A gente buscar esse desejo, corresponder a esse desejo que Deus tem para o nosso coração. E o que é mais fantástico, é de graça. Não precisa pagar, nós precisamos ter as nossas coisas materiais aqui, mas é outra história. Mas o que acontece é que a dinâmica da pureza e da preciosidade da graça de Deus é tão incomparável, é tão infinita, que nós temos que sempre nos glorificá-lo perante como resposta a isso. Nós temos que corresponder, nós não podemos ser ingratos, porque Ele nos criou com esse propósito. Nós não estamos aqui por acaso. Deus nos propõe que sejamos seus filhos. Para que privilégio maior? Nós temos inteligência. Está certo que nós somos oriundos e acabamos sendo vítima da queda de Adão, mas pela sua misericórdia Ele nos recupera, Ele nos dá todos os instrumentos, chegando ao ponto de enviar o seu Filho amado para passar o que passou, sofrer o que sofreu, por mim e por todos nós. Então, o homem sozinho, ele não se salva, é um grande erro. Eu já pensei no passado, quantas vezes me iludi com doutrinas vãs, antibíblicas. Aqui está a verdade. O que é mais difícil no ser humano é sintonizar a verdade. E também não adianta sintonizar, tem que vivenciar, tem que curtir essa verdade. Tem que ter o coração aberto, abrir seu coração, não ter vergonha. Irmãos, quando eu penso que Paulo e Silas, depois de apanhar o dia inteiro, depois de sofrer tudo que sofreram, que está escrito aqui na Bíblia, eles na cadeia começaram a cantar com alegria, irmãos. Só Jesus mesmo para ter esse poder. Aí todos os irmãos sabem mais do que eu a história. Ele cantava junto com Silas e a terra estremeceu, saiu os presos e o próprio carcereiro ficou com medo que ia ser morto. E aí foi preciso haver aquela mensagem: não, pessoal, não vá fazer isso com a sua esposa. Bom, irmãos, vamos continuar. O que eu quero enfatizar é que nesse propósito, essas coisas são verdadeiramente com o objetivo de que nós, crentes, nos fortaleça cada vez mais nessa palavra, e aqueles que ainda não despertaram, nós vamos procurar despertá-los, porque nós temos que cumprir também o ID, lá de Marcos 16:15, se eu não me engano. Estou começando a aprender também, gravar versículos, capítulos, mas se eu não me engano é Marcos 16:15. Tem também em Mateus: ide a todos, pregai o evangelho. O que eu estou fazendo é cumprindo uma ordem de Jesus. Com isso, eu vou ganhar, os nossos irmãos estão ganhando, a igreja está ganhando, a noiva do Senhor está sendo cada vez mais crescente, de forma infinita, porque breve, Maranata, olha, vem, Senhor Jesus, breve Ele virá. E quando a gente fala breve, tem gente que confunde. Não é breve daqui a 1 minuto, porque perante Deus essas coisas, a dimensão do tempo é outra. Mas o breve que eu captei aqui na mensagem do Senhor é que o cumprimento dos sinais que Jesus deixou, todos estão aí. Então está significando que é breve. Então, todas as comparações, só está faltando aí oficializar o anticristo. Em seguida,
vamos lá. Quando a palavra aqui diz entrai pelas portas dele com gratidão e em seus átrios com louvor, louvai-o e bendizei-o. Irmão, que lindo. Nos nossos átrios, todos sabem, é o espaço que a gente ocupa, né? A igreja é uma sala, onde a gente é um átrio, né? Um local. Com louvor. Que bacana os louvores das irmãs aqui cantando, o pessoal tocando música. Tudo isso é bacana. Deus está aqui presente comigo, com todos nós. Eu me emociono, irmão, quando eu vejo, inclusive, até pela internet, eu já vi também alguma coisa aqui na igreja, vi muito no Templo Central, que eu já fui, os irmãos falarem em línguas. Nós somos pentecostais. O ideal é todos nós, crentes, aprendemos a receber esse galardão de falar em línguas. Eu tenho essa esperança. Então, por quê? Com essas pretensões, com esses propósitos que Deus nos apresenta, isso é como está dizendo aqui no versículo 5, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia é eterna e a sua verdade dura para sempre, que também está conforme o Almeida aqui dizendo, de geração em geração. Isso é um amor cristalino, transparente, né? Eterno, bom. Então a gente tem que convidar o mundo. Quando a gente vai lá em frente do bairro, nós temos mesmo que clamar, que pregar, porque aquelas pessoas, uma vez a pastora Nilda falou, eu achei muito adequado. Vocês estão passando pensando que nós somos loucos por Jesus, loucos para ir para o céu. Eu lembro disso, foi a primeira vez que eu fui. A pastora falou, você que está passando aí, estão esses loucos, tal. Nessa hora é boa, o hospício é o céu e nós somos loucos para ir para o céu. Graças a Deus. Então, irmãos, no tempo ainda dá para seguir. O segundo momento que eu gostaria de ler aqui é Colossenses capítulo 3, versículo de 1 a 15. Portanto, se vocês foram ressuscitados juntamente com Cristo, busquem as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensem nas coisas lá do alto e não nas que são aqui da terra, porque vocês morreram e a vida de vocês está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a vida de vocês, se manifestar, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Já no versículo 5, portanto, façam morrer tudo o que é errado, que pertence à natureza terrena, as imoralidades, inclusive imoralidades sexuais, as impurezas, as paixões, os maus desejos e a avareza, que é a idolatria e outros males. Por causa dessas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Vocês também andaram nessas mesmas coisas no passado, quando viviam nelas. Agora, porém, abandonem igualmente todos esses procedimentos, não pratiquem mais esses atos. Afastem-se da mentira, da maldade, da blasfêmia, da linguagem obscena no falar. Não mintam uns aos outros, uma vez que vocês se despiram da velha natureza com as suas práticas e se revestiram da nova natureza que se renova para o pleno conhecimento segundo a imagem daquele que a criou. Aqui não pode haver mais grego, nem judeu, nem circuncisão, nem incircuncisão, não há mais bárbaro, não há mais escravos, tudo está novo. A velha pessoa já não pode mais existir. Portanto, como eleitos de Deus, santos e amados, revistam-se de profunda compaixão, de bondade, de humildade, de mansidão, de paciência. Versículo 13. Suportem-se uns aos outros, perdoam-se mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outra pessoa. Assim como o Senhor perdoou vocês, perdoe também uns aos outros. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Que a paz de Cristo seja o árbitro no coração de vocês, pois foi para essa paz que vocês foram chamados em um só corpo. E sejam agradecidos. Na verdade,
Esse capítulo 3, ele vai bem longo e tal. Eu quis vir aqui até o 15 para dar tempo também a gente explorar outros textos, porque eu aprendi também que quando a gente está empenhado na palavra, a gente não pode ficar obcecado só naquele momento, a gente tem que buscar outras variantes, e dentre essas variantes a gente consegue interpretar. Eu acerto, estou acertando 100%, 1000%. Por quê? Nós temos a espinha dorsal para seguir, que é a palavra sagrada. O pastor Joel, graças a Deus, aleluia, disse que a minha boca representa, nesse momento, as palavras que Deus põe no meu coração. Graças a Deus, com muita dedicação, com muito júbilo, com muito orgulho, com muita alegria, eu quero sempre transmitir essa palavra, porque é o mínimo que eu posso fazer em retribuição ao que Deus me alcançou. Irmãos, a minha história era para mim já ter morrido, era para mim estar no inferno. Eu já tive por lá, talvez, e não sabia. Porque eu, apesar de não fazer nada absurdo, mas eu era chegado naquelas coisas carnais. O poder de Deus é tão grande que eu, como homem, como varão, enxergo o ser humano, a varoa, como ser humano. Coisa que o poder de Deus, quando a pessoa está no mundo, só pensa em outras coisas, naquelas lascívias de vaidade, que são coisas da carne, sabe? Então, a gente consegue receber isso a partir do momento que verdadeiramente você é alcançado pela glória de Deus. Toda vez que eu penso nisso, eu às vezes até choro. Outro dia minha esposa falou, eu sei porque você está chorando. Aí eu falei, mas tem outras coisas que você não sabe, mas um dia você vai saber. Porque ela me acompanha também, ela canta comigo, ela ora comigo, mas futuramente ela vai saber mais ainda, porque a felicidade que Deus nos propõe, está escrito, será salvo tu e a tua casa. Quando a gente sai para evangelizar, a gente já tem o resultado disso. Algumas pessoas a gente vê os pastores orar lá por aquelas pessoas que às vezes param ali. Eu vi algumas pessoas, outro dia eu estava indo, não era dia sábado assim, de evangelização, eu vi um casal deitado ali, eu morri, cortou o meu coração, eu fui em casa pegar um dinheiro para eles se alimentarem. Falei para eles, olha, vocês valem, Deus está com vocês, tenham fé, acredite, vá lá na igreja e tal. Infelizmente, a pessoa na hora toma aquele alimento material e não busca o espiritual. Mas isso também é previsto, isso também está escrito lá. Com licença. Isso também é previsto. Às vezes, com a dificuldade, a pessoa se aproxima, mas alguns ainda não valorizam. Porque nós, seres humanos, nós temos uma tendência natural de ser vítima de alguém que a gente não pode prestigiar, nem de falar o nome dele aqui na igreja, mas ele é o inimigo número 1 de Deus. E ele já esteve por lá e foi expulso e ainda trouxe 30% de outros seguidores. Antigamente eu dizia que ele não existia, porque em outras doutrinas diz que quando você admite que existe, você está dando força e tal. Mas na verdade a gente tem que entender que ele existe, que ele tem poder, só que é limitado. Vai chegar um momento que Deus vai dizer, basta, agora ele vai dar um sopro e vai... Ele morre de medo. O inimigo, ele vive todo dia. Ele vive fazendo de tudo, porque ele sabe que os dias dele estão próximos. Está se aproximando. Ele vai acabar, ele que tem medo de ir para o inferno. Lá no inferno, ele vai ser ele não vai ser o campeão, ele vai inexistir. O inferno, naquele lago de fogo e enxofre, como diz a palavra, nem o pensamento dele vai existir. Mas isso são também fatores que vai surgindo na nossa mente e a gente vai avançando aqui na palavra. Então, irmãos, essas observações aqui de Colossenses que eu quis ler exatamente ao pé da letra da palavra, e essa Bíblia que eu
normalmente estudo, eu acho muito interessante porque ela tem uma linguagem bem objetiva, e aí depois a gente vai extraindo dessa comunicação coisas assim. Por exemplo, quando diz: portanto, se já ressuscitaste em Cristo, buscai as coisas que são de cima. Então, aqui é até simples. Nós temos que voltar o nosso pensamento para as coisas grandes celestiais. E por que nós somos transformados e vamos dar lugar a pecúnias, fofocas? Gente, olha, irmão, pela primeira vez eu encontro uma igreja que é a que mais eu sonhava. Aqui eu sinto nos irmãos uma fidelidade de amizade, de respeito e de consideração. É uma igreja que fisicamente assim tá um pouco, mas ela é gigantesca do ponto de vista espiritual. Porque eu percebo, eu sinto isso, o amor dos irmãos, né? A comunicação do bem-querer, do bem-desejar, da transmissão da palavra, da simplicidade. Eu sinto isso, irmãos. Então, aqui em Colossenses, todos sabem que essas mensagens foram uma forma que o apóstolo Paulo tinha para disciplinar, regularizar aquelas igrejas que estavam crescendo, mas estavam tendo essas influências que, graças a Deus, aqui não tem. Uns ficavam lá brigando: eu sou de Apolo, tu é isso, tu é aquilo, e o evangelho mesmo estava ficando para trás. Então aqui, graças a Deus, e em todas as congregações, principalmente nós da Assembleia de Deus, os pentecostais, nós temos que lutar sempre para manter essa unidade, para não haver esses conflitos, as competições. Claro que existe hierarquia, todo comando. Aqui eu acho que talvez o sucesso é maior porque grande parte dos membros são da área militar e sabem obedecer às leis, sabem obedecer os procedimentos. Mas eu acho que, independente disso, também o que prevalece é a misericórdia do Senhor. A glória de Deus nos ilumina e nos conduz a esse equilíbrio. Então, quando diz: pensai nas coisas que são de cima e não mais nas que são aqui da terra, né? Porque isso, nós já morremos para esse mundo, né? Nós somos novas criaturas. Então isso significa que o nosso foco tem que ser sempre Cristo, Jesus Cristo, nosso único e suficiente Salvador. Quando a gente foca nele, a gente busca essa sintonia e a gente se sente seguro. Quando Cristo, aqui já no capítulo 4, quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com Ele em glória. Aqui lembra um pouco, até o irmão Leonardo falou na pregação sobre o Pai Nosso. Pai nosso que estás no céu. Eu penso que nesse momento, quando Cristo quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com Ele em glória. Isso é uma glória. A oração que Ele nos ensinou. Que inclusive, irmãos, eu noto que existe uma certa idolatria quando a gente vê pessoas que não sabem nem o que significado. Começa: vamos nos dar a mão, rezar um Pai Nosso. Essas coisas não são bem assim, porque Deus, Jesus, a sublime grandeza, magnitude, poder, glória, é em espírito e em verdade. As palavras são fundamentais e importantes, mas não podem ser como um gravador, como uma máquina repetitiva. Eu achei muito legal quando o jovem Leonardo falou: Pai nosso que estás no céu, seja feita a vossa vontade. Então nós temos que, nesse momento, que nos prostrar a orar, sentir isso e não fazer de forma decorada, né? Sentir, vibrar com essas palavras. Então, irmãos, eu estou avançando e ainda vai dar tempo eu separar outros versículos, né? Porque o nosso Pai que está no céu zela, está nos preparando lugar para a gente chegar lá e receber o nosso galardão. O nosso galardão, irmão, outro dia eu estava conversando, eu acho que eu já até conversei também com o pastor Joel, com o pastor Anderson, não sei também, mas também eu falei uma vez para o nosso dirigente, o pastor aqui, o pastor Rogério. Irmãos, quando eu imagino, já pensou nós na glória? E o pastor Rogério disse: nós vamos ser servidos por Jesus no banquete celestial, irmão. Isso é glória, isso é um galardão, é algo que nós conseguimos
simplesmente por a graça de Deus. Deus não exigiu, Ele quer a nossa recusa da matéria, tudo que fica ali para trás. Não é fácil mesmo. A irmã pregando aqui, não é fácil. Eu lembro que a irmã Daline, na pregação dela, evidenciou bem isso. Irmão, não é fácil. Nós temos todas as mensagens aqui, a gente vai caminhando dentro desses propósitos que Deus, o propósito de Deus, a vontade que Ele quer que a gente perceba isso. E que a gente, lendo a sua palavra, coloque na prática essas coisas, né? Na prática. É difícil a gente ouvir, às vezes, coisas pesadas, a gente presenciar coisas absurdas. Irmão. Ontem eu até cortei a pessoa para não mandar mais bobagem, simplesmente porque o aspecto era dizer, olha, vocês crentes que voltaram lá em fulano, olha aí agora, o governante presidente recebendo homenagem dentro do Palácio do Planalto de forças chamadas de Satanás, né? Voodoo, essas coisas. Então, irmão, aqui eu não estou ofendendo nenhum quem ouvir essa mensagem. Aqui nós pregamos a palavra, nós não pregamos a religião. Mas o que eu digo, o que eu quero evidenciar é que Cristo, Jesus, Ele esteve por aqui exatamente para a gente ter a percepção de que o mundo jaz mesmo no pecado, sempre, desde o começo do mundo. O pecado sempre esteve presente, a rejeição, a ojeriza à verdade, mas é por causa disso, é por causa dos privilegiados. Quando eles fizeram aquela reunião lá para assassinar Jesus, e foi lá o Iscariotes, o Judas Iscariotes, foi lá e negociou, aquilo tudo era porque eles tinham que eliminar, e todos nós sabemos que eles já vinham com essa pretensão há muito tempo, mas que eles tinham que esperar um momento, porque como Jesus já era conhecido por toda a Galileia, os povos, então eles tinham um certo receio de que houvesse uma revolução, um levante, então eles tinham que fazer a coisa secretamente. E aí criaram aquele teatro para culpá-lo. Mas aí também, em outras oportunidades, a gente também se aprofunda mais nisso e talvez nem haja necessidade, que nós, remidos do Senhor, já sabemos, e é por isso que nós estamos aqui, porque nós temos consciência de que nós temos que corresponder ao seu sangue derramado lá na cruz. Ele foi, será eternamente o nosso Salvador eterno, que nos redimiu e que nos proporciona que nós possamos ter vida e vida com abundância, vida até aqui na terra também com uma vida de qualidade. Mas eu imagino que essa vida que Jesus quis dizer também foi mais o lado celestial, porque lá a perfeição é 100%. Aqui, quando a gente busca esse sacrifício de atender, de buscar os propósitos que Ele nos oferece, nós já passamos a ter um pouquinho de amostra de felicidade, que é o que eu sinto. Eu acho que é todos os nossos irmãos, porque nós estamos aqui numa quarta-feira, dobrando o nosso joelho, vendo crianças orarem. Isso é maravilhoso, irmão. Isso é algo que é um galardão que Deus nos proporciona. Só quem sabe, só quem vivencia, quem tem transformação interior, quem é verdadeiramente crente, é quem compreende. Eu busco, dentro do que eu posso, pregar também através de algumas mensagens. Outro dia eu estava numa loja famosa, aí quando acabou lá, muito obrigado, Deus te abençoe. A mulher olhou para mim e falou, você é crente, você é pastor? Olha como são as pessoas. A pessoa falou, não, eu sou crente. Eu falei, qual é a sua igreja? Quer dizer, as pessoas, elas têm um pouco assim, elas acham algo, sabe por quê? Então nós somos o diferencial, nós somos espelhos para aqueles que não. Olha, aqui passa gente, tenha vergonha de dizer que é crente. Aí eu falei, e a senhora tem vergonha? Tem hora que eu fico assim, porque as pessoas, sabem, começam a pensar, irmão, pode dizer, faça como uma irmã minha, que foi minha colega de infância, que quando soube que eu tinha me reconciliado, me deu um conselho, irmão, não tenha vergonha de ser crente, porque hoje eu sou crente, batizada com o Espírito Santo, e já salvei muitas almas para Jesus. E quando eu fui aceitar Jesus, no dia seguinte que eu fui para o culto, eu fiquei com vergonha e eu vou pegar a Bíblia, o que vão pensar? Aí o Senhor acho que iluminou a mente, porque ela foi verdadeiramente hoje, a irmã Francineu de São Luís do Maranhão. Ela disse, pois agora que eu pego a Bíblia e bem alto assim, sabe?
E isso corresponde à verdade. A minha esposa falou, eu acho bonito quando você sai com a Bíblia e vai para a igreja. Todos nós crentes, nós temos que mostrar. Eu sei que muitos de nós não tem esse problema, mas tem muita gente. Tem gente que tem aquela indisposição de falar até sobre Jesus, de falar. Ô irmão, nós estamos trabalhando, glória a Deus, você tem um emprego. Ô irmão, glória a Deus, a empresa, a nossa economia, o nosso país. Nós devemos, a palavra nos ensina que nós devemos orar pelas autoridades constituídas, ótimo, mas a gente também tem que conscientizar as coisas, porque nós somos povo separado, por isso que nós nos consideramos salvos, porque salvar é separar. Agora chegar na glória, só Deus sabe o nosso coração. Existem muitos falsos profetas, falsos pastores, falsos. Claro que isso aqui é de um modo assim, bem amplo, mas de vez em quando a gente vê coisas absurdas, né? Vê coisas que a gente fica, como é que pode a pessoa dizer que é de Deus e ter esse tipo de procedimento? Isso está previsto também. Muitos falarão, muitos dirão, Senhor, eu te proclamei, muitos, faz parte. Agora, depois, a prestação de contas chega. Então, irmãos, ainda tenho mais um pouquinho, eu vou chegar para a última parte aqui, que seria, eu vou até pular um pouquinho, não vai dar tempo. Deixa eu ver se eu separei direito aqui. Que é onde tem Jeremias capítulo 17, verso 8. Jeremias, a última parte, irmãos, porque aqui diz também, capítulo 17, fala sobre essas coisas que a gente está mencionando, que o pecado engana e destrói. A questão do pecado, certa vez eu vi um grande pregador, que eu já admirei muito e hoje eu não vou tão admirado porque eu vi procedimentos que me surpreenderam, assim como eu já vi também de outros que eu admirei. Irmão, quando a gente vê pastores, gente aparentemente de muita popularidade, montaram, até dá para falar, porque também nós estamos aqui na nossa igreja para a gente saber distinguir o joio do trigo. Caio Fábio, o próprio pastor Silas Malafaia, pessoas que ao invés de demonstrarem equilíbrio de sensibilidade, as pessoas faz com que os crentes se olhem um para o outro e falam, não, mas como é que pode esse homem abençoado falar uma coisa dessa? Como é que pode apoiar determinados tipos de tendência de votação no Congresso? Cadê a bancada evangélica? As pessoas têm que compreender essas coisas, quem está nos ouvindo tem que ter discernimento, não precisa ficar jogando preda, mas silenciosamente, não vamos nos conduzir na manada de ignorantes. Nós somos salvos para isso, para nos separar dessas tendências, dessas lascívias que vão desde o lado do comportamento social até o comportamento em si de buscar a Deus. Tem gente que busca a Deus e diz, não, eu vou na igreja uma vez, 2 vezes, eu vou lá e tal. Não é ir à igreja. Ir à igreja é importante porque aqui a gente aperfeiçoa, a gente aprende com o irmão, com a irmã. Isso é importante. Mas uma vez eu escutei algo fantástico que o pastor Joel disse. O que salva não é fazer boas obras, não é também ir para a igreja dobrar o joelho. O que salva é a nossa fé em Jesus Cristo e a nossa perseverança, a nossa esperança, a gente orar com pureza. E Deus sabe do nosso coração, do meu e do seu. Então, irmão, eu vou ler aqui o Jeremias, capítulo 17. É o seguinte, o capítulo 17, ele fala exatamente que o pecado engana e destrói. Então, o pecado de Judá está escrito com um ponteiro de ferro e com ponta de diamante gravado na tábua do seu coração e nas pontas dos seus alicerces. Mas como eu evidenciei o versículo 8, vou direto para o 8. Porque ele é como árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, porque as suas folhas permanecem verdes, e no ano da seca não se
perturba nem deixa de dar fruto. Irmão, essa mensagem aqui é mais ou menos como aquela mensagem também que Jesus falou que aquele homem inteligente, do coração voltado para Deus, e que ele busca a verdade, ele constrói a casa, não é lá na areia, não. Ele não vai construir na areia, na beira do mar, porque vem a onda e vai levar. Então, aquela pessoa que não é tolo, aquele homem que é de Deus e que quer uma coisa concreta, real, tem que proceder dessa forma. Então é por isso que quando nós estamos nessa congregação, quando nós vamos à igreja, quando nós vamos aos planos dos pastores, dos obreiros, de todos, quando nós começamos a observar essas coisas, é aí que a gente começa a se fortificar. Porque quando vem a tempestade, quando vem aquelas tentações, quando vem aquelas mensagens no ouvido da gente, a gente já está prevenido. A gente está andando na frente. Tá, irmãos? Então, eu teria muito mais para falar, mas o tempo também é pequeno. E graças a Deus, a gente quer agradecer aos irmãos. E pela graça de Deus, vamos levar. Muito obrigado, Pai do Senhor, a todos. Amém. Glória a Deus.